Meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos dar continuidade. A exposição dessa carta. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 9 até o verso de número 14, tendo em vista que os versos de 3 a 8 já foram lidos e expostos domingo passado. Efésios, capítulo 5, os versos de 9 a 14, diz assim então a palavra do Senhor. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Vamos orar? Pai, dá-nos a Tua bênção nessa noite, especificamente nesse momento, de podermos ouvir a Sua santa voz, através da Tua palavra lida e pregada. Fala a nós, da Tua santa parte, consola, conforta, corrige, admoesta e encoraja o Teu povo, segundo o Teu santo e bendito querer, segundo também as nossas próprias necessidades. Que o Teu Espírito, então, soberanamente, use a Sua palavra a fim de nos fazer crescer e edificar-nos como edifício de Cristo Jesus nesta terra, bem como também preparando-nos para o nosso encontro glorioso com o Senhor, quando o Teu bendito Filho vier e assim, então, nos levar. Aplica, então, a Sua palavra a nós, seja conosco nesse santo momento. Também te suplicamos graça e misericórdia de minha parte, que minhas falhas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz. Pelo contrário, soberanamente usa-me como um instrumento, segundo o Teu querer, na ação bendita do Teu Santo Espírito, conforme Sua vontade. É a nossa súplica, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que domingo passado nós iniciamos a exposição desses versos, do verso de número 3 até o verso de número 14. E domingo passado, então, eu disse que o texto, essa sequência desses versos, eles poderiam ser divididos em 3 partes, aonde o apóstolo Paulo, seguindo a sua sequência de exortações acerca do padrão da vida cristã, do modo pelo qual os crentes devem viver sobre essa terra. E então, o texto poderia ser dividido da seguinte forma: os versos de 3 até o verso de número 5, falando sobre o nosso comportamento moral e ético no meio dos homens, no meio do mundo. Os versos, então, de 6 até o verso de número 8, os nossos relacionamentos. De que maneira estão os nossos relacionamentos? Como nós nos relacionamos com as pessoas? E quais são os relacionamentos dignos dos quais devamos nós possuir? Quais são aqueles que nós somos proibidos pela palavra de cultivar? Então, nós vimos isso domingo passado, quando eu expus sobre o nosso comportamento e sobre os nossos relacionamentos.
Pois bem, nessa noite então eu quero tratar sobre a terceira parte nessa sequência, a qual o apóstolo trata sobre o padrão da vida cristã, e eu quero falar então, e vou falar melhor dizendo aos irmãos, sobre a mudança ou a transformação do mundo mediante a nossa vivência das Escrituras. Como é o nome disso? Chama-se evangelização. Como se dá, então, a evangelização bíblica e natural da qual Deus espera que todos nós assim a façamos? Bom, os versos que nós lemos, então, os versos de 9 a 14, eles estão ligados aos versos anteriores, é uma sequência de textos. Então, os irmãos precisarão lembrar de alguns detalhes pelos quais eu já mencionei domingo passado, como, por exemplo, Paulo está advertindo a igreja a viver de modo santo nesta terra, e ele traz a realidade da nossa existência, que é exatamente o fato de nós estarmos rodeados de pessoas descrentes, haja vista de que a igreja reside no mundo, e como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, a igreja vive em meio a trevas, entretanto, ela é a lâmpada de Cristo para iluminar essa terra que está envolta de trevas. Pois bem, tendo ciência então da nossa realidade como igreja, o apóstolo quer que nós tomemos alguns cuidados a fim de não cairmos nas tentações de Satanás, nem muito menos a fim de cedermos às pressões que as próprias trevas farão. Então nós vimos no domingo passado, por exemplo, quanto à questão do nosso comportamento moral, que se nós não vigiarmos a ética da qual nós possuímos, dado o grande convívio que temos com as pessoas que não são cristãs e o mundo inteiro que nos rodeia, nós seremos naturalmente tentados a achar natural aquilo que a palavra condena. Então Paulo nos lembra esse princípio, a fim de não pecarmos contra o Senhor, dizendo que algo é bom quando Deus disse que algo é mal. Quando tratamos sobre a questão dos relacionamentos, o apóstolo então orienta e adverte a igreja sobre o contato muito próximo com aquilo que pode nos perverter ou com aquilo que pode nos fazer pecar, haja vista de que, com muito contato com essas coisas, além de acharmos elas naturais, nós começaremos a pensar nelas como coisas lícitas para que façamos. E quando esse pensamento surge, logo em seguida virá também a prática. Então o apóstolo adverte-nos acerca desse cuidado que devemos ter nos nossos relacionamentos, para que nós não apenas nos acostumemos com aquilo que é mal, mas para que nós também não caiamos na tentação de achar aquilo que é mal bom e em seguida sejamos encontrados na prática dessas coisas. Como então tudo isso se resolve? Na última parte, o apóstolo, então, nos apresenta a solução. E então ele diz, pela evangelização, estas coisas se resolvem. E pela evangelização, os crentes conseguem munir-se contra as trevas que estão ao seu derredor, haja vista de que a igreja reside no mundo e o mundo jaz no maligno. Olhe comigo, então, o texto. Ele diz, olhando o verso 8, a fim de melhor esclarecer: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A ordem é andar como filhos da luz, é o nosso procedimento. E então ele nos diz o que significa esse andar. Ele diz então, verso 9, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Paulo nos diz então que a luta da luz contra as trevas se dá ou se dará basicamente de três maneiras. A primeira delas, andando como filho da luz, ou frutificando como crentes em Cristo Jesus. A segunda parte, reprovando as obras das trevas. E, por fim,
despertando para o poder da luz de Cristo Jesus que há em nós, os crentes. Nós vamos ver parte a parte e certamente Deus há de nos dar melhor compreensão do texto. O apóstolo então diz que os crentes são como que árvores. Essa expressão, essa metáfora de comparar os crentes a árvores, ela é muito comum nas Escrituras. Há um salmo que todo mundo conhece que diz que os crentes são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Os irmãos devem lembrar desse salmo, que é exatamente o Salmo 1. Então, a ideia de árvores, ou a comparação dos crentes com árvores, é comum nas Escrituras. E por isso o apóstolo diz que os filhos da luz possuem fruto da luz. Bom, como árvores, nós sabemos que as árvores possuem raízes. E nossa raiz é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia faz questão de nos mostrar, de forma muito sobeja, que os crentes são aqueles que estão firmados sobre a rocha. Suas raízes são exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Toda árvore bem enraizada que cresce, ela é uma árvore viçosa. E nós sabemos que o que deixa uma árvore viçosa é exatamente a qualidade da sua seiva. É aquilo que corre por dentro da árvore que a torna viçosa, porque é exatamente essa seiva que, ao circular por toda a árvore, leva tudo aquilo que ela necessita para frutificar. Quem é a nossa seiva? É o Espírito Santo que habita nos crentes, que dissipa as trevas de nosso próprio coração. É o Espírito que aplica a palavra de modo poderoso na alma do crente, e é o próprio Espírito que faz circular em toda a vida do crente a graça de Deus, a obra salvadora de Jesus Cristo e o poder da palavra para dissipar todas as trevas. Desta forma, então, essa árvore que tem raízes em Jesus Cristo, que possui como sua seiva o poder do Espírito, a pessoa do Espírito, as influências do Espírito, esta árvore dará frutos, frutos preciosos, o qual o apóstolo diz, no singular, o fruto da luz. Toda árvore, ou todo crente, muito e bem convicto de sua salvação, que alicerça a sua fé, esperança e paz em Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo poderosamente agindo dentro dele, naturalmente este crente terá que dar um fruto, e o nome desse fruto, então, o apóstolo diz que é o fruto da luz. Este fruto da luz, ele consiste, então, de 3 coisas: bondade, justiça e verdade. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22, o apóstolo Paulo, em outras palavras, diz que todo crente que tem o poder do Espírito atuando dentro dele, este mesmo crente possui o fruto do Espírito. E no caso aos Gálatas, ele descreve em maiores detalhes quais são os elementos deste fruto, ou de que maneira este fruto, que é o próprio Espírito atuando no coração do crente, manifesta-se visivelmente aos homens. Paulo, então, quer nos dizer, e é isso que as 2 cartas juntas querem nos comunicar, que o fruto da luz é o mesmo que o fruto do Espírito Santo. E que ambos, tanto o fruto da luz como o fruto do Espírito, só podem ser produzidos pela presença iluminadora do Espírito de Jesus Cristo no coração do crente. Em outras palavras, o que é que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que o crente, verdadeiramente crente, este indivíduo é uma testemunha visível na terra da luz que habita nos céus. Mas a terra está em trevas, é verdade, e é por esta razão que este indivíduo, crente verdadeiro, será testemunha da luz que habita nos céus, porque esta mesma luz reside nele. Os crentes, então, possuem a luz de Deus dentro de si. O Espírito de Cristo habita nos crentes,
e desta forma, então, por habitar em nós, nos torna capacitados, habilitados, pela sua própria presença em nós, a testemunhar de Cristo neste mundo. O fruto da luz é a mesma coisa que o fruto do Espírito, e ambos só podem ser produzidos pela presença do Espírito no coração do homem. Portanto, então, como árvores, nossa raiz é Cristo e nossa seiva é o Espírito. Toda árvore que na igreja quer produzir fruto sem Cristo e sem o Espírito, ela é morta por si só, e o seu fruto é podre desde seu nascimento. Como é o nome disso? Escândalos e mau testemunho. Observe comigo que o apóstolo Paulo diz que o fruto da luz, que é o mesmo do Espírito, manifesta nos crentes de 3 maneiras. Não é algo subjetivo, não é algo abstrato, pelo contrário, é algo tangível, pegável, algo que você percebe, e é examinado, é demonstrado, porque como a luz de Cristo neste mundo, ou melhor dizendo, como a lâmpada de Cristo neste mundo, nós daremos testemunho visível dessa luz que habita em nós. Então ele diz que o fruto consiste de 3 coisas basicamente, ou pela presença do Espírito, 3 coisas serão vistas em nós ao longo de nossa vida cristã: bondade, justiça, generosidade. Verdade. A bondade da qual o apóstolo diz aqui é exatamente a generosidade do Espírito. O Espírito Santo é generoso, torna-nos generosos também. Um doador de vida, ao alcançar pessoas mortas, torna vivo e faz desse homem vivo ou mulher viva também um generoso em seu próprio espírito. Diz o texto também que o fruto consiste de justiça, que significa dar aos homens e a Deus aquilo que lhe pertence. É por isso que cabe a nós dar a Deus toda a honra e toda a glória e dar aos homens o respeito que lhe é devido, nunca o culto e a glória. Também fala sobre a verdade. A verdade não é o mero conhecimento intelectual de quem é Deus, pelo contrário, é exatamente quando a moralidade de Deus é a nossa moralidade. Eu vou melhor explicar. A bondade consiste exatamente quando nós, na nossa vida diária, ao longo de toda a nossa caminhada, simpatizamos com as pessoas que precisam de nossa simpatia. Ou, como John Gill disse, bondade significa simpatizar com pessoas que estão em perigos. Existem vários perigos. Geralmente nossas mentes são muito rápidas em associar a perigos físicos, mas talvez a maior maneira de se demonstrar a bondade seja a nossa atenção para com os perigos da alma, as necessidades do coração. Usar nossas habilidades e aquilo que Deus dispôs a nós na assistência a essas pessoas, tudo isso envolve a bondade do Espírito. Foi exatamente assim que Deus fez conosco, ao nos encontrar morto em nosso delito e pecado, não teve nojo ou repulsa de nós, pelo contrário, com as suas mãos santas tocou-nos, limpou-nos e reviveu-nos, a fim de podermos experimentar de sua doce presença. Assim devemos fazer nós, assim deve ser a igreja. Dentro da bondade, existe também a prontidão para perdoar as ofensas e tratar das lesões. Existe a necessidade da mansidão e da candura no tratamento de uns para com os outros. A bondade, então, da qual a Bíblia trata, não é aquela bondade que muitas vezes nós achamos que deve ser aquela bondade farisaica de ajudar ou a quem nos interessa, ou aqueles que possam nos dar algum tipo de benefício em troca, ou aquela na qual a gente avalia pessoas muito simples, que dão tudo o que têm a todo aquele que lhe pede. Não é assim.
A bondade dos céus envolve exatamente manifestar a graça reconciliadora de Deus na pessoa de seu Filho, em tudo o que formos fazer e com quem estiver ao nosso redor. Se houver necessidades de admoestação, que seja feito em bondade. Se houver necessidades de reprovação, que seja feito também em bondade. Ou seja, o objetivo é sempre a glória de Deus e a restauração da alma e do coração daquele que ao nosso lado está. Por isso, a bondade do Espírito, então, consiste nesse simpatizar das pessoas que estão em perigos, sejam em questões físicas, financeiras, sentimentais ou relacionais. Não interessa qual seja, o que importa é que nós devemos agir dessa maneira. Agindo assim, nós daremos testemunho a este mundo egoísta da luz de Cristo que habita em nós e que nos habilita a compartilhar daquilo que temos, inclusive daquilo que nos é dado, o próprio Espírito e a própria palavra, com aqueles que ao nosso redor precisam disso. Justiça significa exatamente a vivência em obediência à palavra de Deus, a participação na adoração e no serviço que é próprio ao Senhor. Quando o texto diz que o fruto consiste em justiça, o texto quer que nós entendamos que o verdadeiro crente, ele é desejoso de cumprir os seus deveres, tanto para com Deus quanto para com os seus semelhantes. O próprio apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, disse: ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se ele odeia a pessoa de seu lado, a quem vê. Quando o texto fala de justiça, o texto fala exatamente de dar aos homens e a Deus aquilo que pertence a cada um. Ao Senhor, adoração e serviço, a consagração de nosso coração para amá-lo acima de todas as coisas. Aos homens, o nosso respeito. E não é sem razão que Deus destinou nos seus mandamentos 6 mandamentos para dirigir os nossos relacionamentos e apenas 4 para gerenciar o relacionamento nosso para com Ele. Por isso, então, os crentes darão bom testemunho quando eles buscarem a justiça de Deus nos seus relacionamentos. Isso inclui, então, o desejo de fazer com que Jesus Cristo, justo por Ele mesmo, por si mesmo, seja, então, admirado numa terra cheia de injustiça. O fruto, então, da luz consiste em viver em justiça. O fruto consiste em dar a Deus e aos homens aquilo que lhe é devido. O texto diz também que o fruto consiste em verdade. E a verdade é contra toda mentira e contra toda hipocrisia, contra todo erro e falsidade. O fruto da vida cristã tem tudo a ver com a aparência da vida cristã. Por isso, propositalmente, o apóstolo deixa a verdade por último. Não pode haver presença do Espírito aonde esta vida não se pareça governada com o Espírito. E a razão é simples, porque a verdade é contra a mentira, hipocrisia, erros e falsidade. O fruto do Espírito está intimamente ligado com a aparência da nossa vida. Por esta razão, no verso 8, o apóstolo disse: andem como filhos da luz, porque é impossível um filho da luz viver na terra como um filho das trevas, a não ser que não seja um filho da luz, mas esteja no meio dos filhos da luz. A conclusão que o apóstolo faz é que os crentes, como árvores bem plantadas junto aos ribeiros celestes, que possuem raízes fincadas na melhor terra ao próprio Senhor Jesus Cristo, que dispõem da seiva dos céus, o próprio Espírito que habita e se move dentro deles, estes não podem ter outra aparência a não ser esta. Homens e mulheres que manifestam bondade, justiça e verdade em seus atos, em suas obras,
em suas palavras, em seus pensamentos. Eles brilham como Cristo brilhou quando esteve entre os homens. Desta forma, nós iremos então expelir as trevas da terra pelo poder da luz de Cristo que já habita em nós. Evangelização, então, antes de falar, tem tudo a ver com viver. Às vezes nós queremos convencer as pessoas de que Cristo é bom, sendo que nós mesmos o achamos ruim. Evangelização tem tudo a ver com a vivência da fé, da palavra de Deus. Não adianta nada tentarmos trazer pessoas descrentes de um mundo corrupto para se miscuir, ou seja, se misturar entre nós e continuar com uma vida corrupta. Então, evangelizar é algo natural. A transformação do mundo deve ser natural, assim como é natural para a luz iluminar um ambiente. Não pode haver dúvidas quanto a isso. Não pode haver também de nossa parte, individualmente, como crentes em Cristo Jesus, omissão quanto a isso. Porque todas as vezes que nós nos omitirmos de brilhar neste mundo, nós aumentamos as trevas da terra. Mas todas as vezes que nós lutamos por brilhar nesta terra, nós diminuímos as trevas deste mundo. Então, Paulo nos diz que a evangelização se dá exatamente desta forma, pelo testemunho. Vidas santas certamente trarão impacto santo ao coração de homens descrentes. E a estes, aos que Deus escolher, ou escolheu, melhor dizendo, estes verão Cristo em nós. Em segundo lugar, o apóstolo também nos diz que a evangelização, ou a transformação do mundo, se dá exatamente pela concepção mental dos crentes. Agora ele vai para uma parte um pouco mais delicada, entretanto, não abstrata, mas agora envolvendo o dia a dia e a manifestação dessa bondade, justiça e verdade, mas no seu dia a dia. Verso 10, ele diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Os crentes evangelizarão e falarão de Cristo ao mundo quando eles buscarem com todas as forças de seus corações provar o que é agradável para Deus. Veja, o agradável é para Deus, não é para você, tá? Então, provando sempre o que é agradável ao Senhor, para o Senhor. Mas aí vem a pergunta, e o que é provar? O verbo provar, usado aqui, também poderia ser traduzido como descobrir. E a ideia do apóstolo Paulo é o seguinte: o provar ou descobrir significa experimentar diariamente o que é agradável para Deus, depois de examinar. Eu vou explicar melhor isso. A vida cristã, ela não é legalista. Não faça isso, faça aquilo, sem sabermos o porquê de fazermos isto e de não fazermos aquilo. Pelo contrário, a vida cristã, ela é dinâmica. E dentro da liberdade e das coisas que Deus põe ao longo do nosso dia a dia, Deus espera que nós, diligentemente, venhamos a discernir o que é agradável para Ele, quando formos tomar decisões, escolhas e fazer coisas. Os crentes, pelas raízes já fincadas na pessoa de Jesus Cristo, pela seiva do Espírito que corre dentro deles, pelo uso da palavra, foram capacitados por Deus a possuírem a sabedoria dos céus na terra e a discernir o que é agradável para Deus nas tomadas de decisões em cada momento de sua vida.
Essas decisões tomadas deverão ser, e é como o texto nos diz, mediante a iluminação do Espírito e o uso da palavra de Deus. Então, Paulo diz que os crentes mudarão o mundo quando agirem como Deus age. Em outras palavras, é isso. Lembra do verso desse mesmo capítulo 5, verso de número 1, o que foi que Paulo nos disse? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós não somos deuses, mas Deus nos fez seus filhos, nos dotou da pessoa de seu Espírito, o Senhor da sabedoria neste mundo. O Espírito habita nos crentes, a palavra é a revelação de Cristo à igreja, e agora tanto o Espírito quanto a palavra estão nos crentes. Não pode haver, então, justificativa para não progredirmos mentalmente no uso da palavra e na dependência do Espírito quando formos tomar decisões ao longo de nossa carreira cristã ou ao longo de nossa vida, de todos os momentos do nosso dia a dia. O que o apóstolo está dizendo é que nós iremos mudar o mundo quando nós dermos maior testemunho daquilo que habita em nós e quando nós dermos menos testemunho daquilo que não habita em nós, ou seja, escândalos. O apóstolo quer que nós entendamos que todos os crentes foram capacitados por Deus para discernir, raciocinar, pensar, examinar e em toda e qualquer situação saber o que é bom, porque agrada a Deus, e o que é mal, porque não é do agrado de Deus. Ou seja, o mundo verá como a luz de Cristo ilumina os nossos passos neste mundo de escuridão. Há um salmo que todos conhecem, o maior de toda a Bíblia, ou de todos os livros, é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, que diz que a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Você não calça lâmpada, ela guia onde você irá pôr o seu pé. Ela lhe mostra se ali há pedras, escorpiões ou cobras, ou se o lugar é apto para ser pisado. Então é exatamente isso que o apóstolo diz à igreja, que os crentes, pela presença do Espírito e pela palavra de Deus em suas mãos, são homens e mulheres capacitados a viver poderosamente nesta terra, com discernimento e sabedoria que provém dos céus. Eles irão buscar em todas as coisas, examinando todas as coisas, aquilo que é agradável ao Senhor, e aí farão. E quando souberem que tal coisa não é agradável, não farão. O texto então nos mostra de que maneira podemos diminuir os escândalos e de que maneira o nosso testemunho pode aumentar sobremaneira neste mundo, a fim de impactar a terra acerca da bondade, da justiça e da verdade de Cristo, que habitam em mim e em você. Na carta aos Romanos, capítulo de número 2, verso 18, o apóstolo Paulo nos dá como que uma ilustração desta verdade. Então, ele diz o seguinte, Romanos, capítulo 2, verso de número 18, ele diz assim, eu vou ler desde o 17 para melhor compreensão. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua bondade, e provas as coisas excelentes, segundo instruído na lei. Então, o apóstolo diz que aqueles que conhecem a palavra, experimentam coisas excelentes, porque são instruídos pela palavra, pelo Espírito. Estes podem discernir o que é bom e o que é ruim nesta terra, não conforme seu próprio interesse, mas conforme a própria vontade de Deus. O que Paulo está fazendo aqui
é exatamente a mesma coisa, ou o mesmo conselho que foi dado ao povo de Israel quando estavam na véspera de atravessar o rio Jordão. Israel estava então à beira de atravessar o Jordão, e Deus diz ao povo de Israel de que maneira eles iriam evangelizar o mundo, como Israel iria evangelizar o mundo. Deuteronômio capítulo 4, os versos 5 até o verso de número 8. Veja o que diz então a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 4, de 5 até o 8. Deus então instrui Israel sobre o modo pelo qual deveriam dissipar as trevas do mundo. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guarda-os, pois, e cumpre-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? A maneira como Israel deveria marcar o mundo seria exatamente pela vivência das Escrituras, o modo de se proceder na terra, o discernimento, a sabedoria, a inteligência. O que o apóstolo Paulo diz a nós aqui, quando escreveu aos Efésios, e citando o texto de Romanos, é a mesma coisa que Deus mandou Moisés dizer ao povo. A maneira que a igreja tem para impactar a terra com a luz de Cristo é sendo luz dissipando as trevas. Não há possibilidade de mudar este mundo, nem de dissipar as trevas, enquanto nós não assumirmos o firme compromisso de ter todas as áreas da nossa vida dirigidas pela sabedoria de Deus revelada a nós na palavra, dirigidas pelo Espírito de Deus que aplica a nós a sabedoria de Deus. Não há como nós mostrarmos ao mundo que Cristo é bom, enquanto nós não mostrarmos ao mundo a bondade de Cristo expressa em tudo o que fazemos, dizemos, sentimos e pensamos. Os pagãos, os ímpios nesta terra, só tomarão conhecimento dos céus quando os céus for dado a eles, por nós, no nosso procedimento diário, na nossa vida comum. Nós não precisamos sair daqui para a África para pregar o Evangelho. É verdade, Deus levanta homens para fazer isso. Mas Deus nunca vai exigir isso de todos os membros da igreja. O que Deus vai exigir de nós é exatamente conforme o nosso procedimento em nossa vida. Se fomos luz para os gentios ou se fomos pedra de tropeço para os descrentes. No dia do juízo, cada um de nós terá de prestar contas acerca disso. E Deus nos perguntará: o que fostes na terra? Luz para os gentios ou pedra de tropeço para os descrentes? O nosso testemunho será a nossa resposta. A maneira com que vivemos, agimos, as tomadas das decisões, o que pensamos, será exatamente o que sairá dos nossos lábios. Por fim, o texto também nos diz: provando sempre o que é bom e agradável ao Senhor, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, que está dentro da questão de escândalos. Antes, porém, reprovai-as, né? Isso implica na questão de vigilância,
não aprovarmos aquilo que é reprovado pela palavra de Deus. Tá? Verso 12, o que eles fazem em oculto, só referir a vergonha, revelando então a malignidade e a podridão da imoralidade que habita no coração deste mundo caído que jaz em trevas. Mas nos versos 13 e 14, então, o apóstolo conclui dizendo o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo mostra dizendo o seguinte, e essa é a terceira forma da igreja, então, impactar e evangelizar o mundo, chamar as pessoas para a luz de Cristo, é exatamente reprovando as obras das trevas, chamando para a luz. Perceba que nas duas primeiras, nós iremos impactar o mundo pelo modo com que vivemos, pelas práticas, pelas decisões, por quem nós somos. Agora, afunilando ainda mais, chega então o momento de chamar os homens das trevas para a luz. Mas como faremos isso? O apóstolo nos diz. Eu creio que Paulo deve, quando escreveu o texto, talvez não, certamente dirigido pelo Espírito Santo, responde a uma pergunta que nós fazemos nos dias de hoje, né? Mas pastor, na minha família o pessoal não dá muita abertura para mim falar, pregar, orar. Lá no meu trabalho só tem gente que não quer saber de Deus, então eu não tenho como falar de Cristo para eles. Então Paulo responde essa pergunta e diz o seguinte: reprove as obras das trevas. Reprove as obras das trevas. Mas como, Paulo, eu vou reprovar as obras das trevas, se eu não posso abrir a boca? Mais uma vez Paulo diz, não abra. Basta que você não siga a maioria quando estiver no meio deles. É simples, quase que aquele desenho para criança, Ratuna Matata. O apóstolo agora, afunilando sobre o nosso testemunho e evangelização, transformação do mundo, dissipação das trevas, Paulo, como se estivesse nos transportando para o lugar de maior contenda, de maior perigo. É na escola, onde 50 pessoas da minha classe são completamente contrárias a Jesus Cristo. É no meu trabalho, onde todos são pagãos, idólatras, ou feiticeiros, agoureiros, o que for de pior no mundo. Ou às vezes no meio da própria família, onde eu sou o único perdido de crente no meio deles. Então Paulo diz, reprove as obras das trevas. Mas eu não posso abrir a boca, Paulo, então ele diz, brilhe como luz no meio deles. Não siga a maioria, é simples. Mas pastor, eu vou ser perseguido. Meu filho, entenda, a ordem é, não siga a maioria. Reprove as obras das trevas. Faça isto. E dependa e confie no poder de Cristo para transformar o coração daquele que está perto de você. Leia o texto comigo agora, depois de dizer isto. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O que quer dizer manifestas? Ele explica. Tudo que se manifesta é luz. Olha que maravilha. Paulo diz que no meio destas pessoas ou destes ambientes, quando eu brilho como luz, eu ilumino a vida destas pessoas. É isso que ele está dizendo. Todo objeto que está na escuridão, ele se torna envolto da escuridão. Todo objeto que é trazido para a presença da luz, ele se torna envolto da luz, ou seja, o objeto brilha e aparece. O que o apóstolo quer dizer é exatamente isso. Tudo que se manifesta é luz. Ou seja, os pecados deles são luz? Não. O coração pecaminoso será alcançado pela luz que brilhará nele. Através de quem? Através de mim e de você. Aonde quer que estivermos. Mas pare e pense um pouco. Se nós cedermos à tentação
de querermos nos parecer com eles, como essa é a filosofia de alguns, para ganhar o coração deles, o que vai acontecer com esse ambiente? Será iluminado ou ficará enegrecido? Se tornará enegrecido, e as obras das trevas estarão ainda mais envoltas de trevas, e é por esta razão que não haverá mudanças ali, a não ser que, sobremaneira, sobrenaturalmente, Deus faça algo naquele lugar. A ordem apostólica para mudar o mundo é reprovar as obras das trevas. Aonde você estiver, reprove as obras das trevas. Eu não posso abrir a boca, não precisa. Viva a palavra de Deus, me trará custos. Jesus disse: quem quiser seguir-me, pegue um carro e ande atrás de mim. Não. Pegue uma cruz, negue-se a si mesmo, dê passos atrás de mim. Então, brilhe aonde quer que você esteja, porque esta é a única maneira de dissipar as trevas daquelas pessoas que estão ao seu redor e daquele ambiente. E isso deve ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na escola, andando na rua, no meio da família, nos encontros familiares. Brilhe. Essa é a única maneira de dissipar as trevas. Se você ler o apóstolo Pedro escrevendo na sua primeira carta, o capítulo 3 de Pedro, Pedro ensina como é que as mulheres cristãs convivem com maridos descrentes. Pedro não diz a elas: fale toda hora para ele de Cristo. Quando estiver dormindo, esfregue a Bíblia na cara dele ou no pé dele. Não escreva versículos na casa inteira, no telhado. Pedro diz: minhas irmãs, vocês que vivem com maridos incrédulos, procedam como a luz de Cristo dentro de seus lares, dependendo e confiando na promessa salvadora de Cristo para alcançar o seu marido incrédulo. O segredo para nós triunfarmos como igreja sobre as trevas é não nos parecermos com elas. Então brilhe, trará custos, assuma os custos. Cristo assumiu os custos de lhe salvar. Assuma os seus custos também. Então Pedro diz: faça isso. E fazendo isso, o coração deles será exposto à luz de Cristo, e eles verão que aquilo que eles fazem é pecado. E Deus irá operar no coração para demovê-los desta prática imunda que levará cada um deles ao inferno. Mas, não, pastor, o ambiente lá onde eu trabalho, convivo, a minha família, o meu marido, o ambiente lá é um ambiente muito hostil. Acho que Paulo não entendeu aonde eu estou convivendo. Então, o que é que vai acontecer? Verso 14, quando ele diz: desperta, tu que dormes. Só até aí. Esse verso tem sido muito mal interpretado por alguns, achando que ele é um verso dirigido aos descrentes. Como se os descrentes pudessem ouvir a voz de Cristo e dizer: eu vou atrás. Não, o texto não é dirigido aos descrentes, é dirigido aos crentes. Então, quem está dormindo? Os crentes. Por que razão? Porque não brilharam. Paulo nos mostra que o ambiente em que o crente vive, que é este mundo, ele é perigoso, ele é hostil, e ele é como um hospital cheio de bactérias, bactérias altamente infecciosas. Qualquer contato direto, o indivíduo se torna infectado por aquilo. Quando os crentes não expõem a luz de Cristo aonde estão,
quando os crentes não brilham para dissipar as trevas e as obras de Satanás do lugar em que estão, o que acontece com eles? Eles adormecem. Falando de luz, o que é que acontece? Ela vai perdendo o seu brilho, até que se apague. Desperta, ó tu que dormes. A convivência neste mundo, com os descrentes, com o mundo pagão, é altamente perigosa. Nós não podemos jamais esquecer disso. Ela é extremamente infecciosa, nós podemos facilmente ser infectados pelos desejos dessa terra e cairmos no pecado. Por isso, então, quando a igreja não brilha aonde quer que ela esteja, ela adormece. Porque o poder do pecado, ou porque o pecado tem poderes para nos fazer adormecer na fé. O pecado tem poder para endurecer nossos corações. O pecado tem poder para fazer com que os crentes duvidem da palavra e do método que Cristo escolheu para alcançar o seu povo nesta terra. E então os crentes começam a dormir. E aí cabe a nós nos auto-investigarmos. Será que nós não estamos dormindo na vida cristã, no discipulado, na evangelização, dentro desses moldes? Eu não estou falando aqui de sair em casa e fazer, fechar o sinal, botar a placa. Isso não é evangelização, são métodos usados para distribuir a palavra. Futuramente trataremos disso. Estou falando do que o texto diz, como a igreja muda o mundo. Será que nós não estamos dormindo? E se estamos, qual é o grau da nossa dormência? Leve, moderada ou altamente pesada, ou seja, já estamos em coma? Nós temos que olhar e nos auto-investigar. Como nós andamos na vida cristã? De que maneira Cristo é conhecido e visto neste mundo através de mim, eu, fulano de tal? Todas as vezes que nós avaliamos a igreja, nós sempre olhamos para o geral, mas tirando o nosso corpo de banda, fora. Mas o texto fala para mim e para você, de modo específico, particular. Então, como nós estamos na nossa vida cristã? Então, o texto diz: desperta, ó tu que dormes, ó crente que dorme, desperta. Desperta, ó crente que tem o coração endurecido. Desperta, ó crente que está amedrontado de viver a palavra no seu ambiente de trabalho, escolar, familiar, na rua, onde quer que seja. Desperta! Porque a promessa que é dada a nós é que Jesus Cristo te iluminará. Há uma palavra encorajadora da parte de Cristo. Jesus conhece os perigos deste mundo, Ele enfrentou cada um deles por nós. E venceu por nós. A palavra de Jesus Cristo é: desperta, ó crentes. Levante-se de entre os mortos, porque você não é morto. E a luz de Cristo irá brilhar em você e através de você. Saia deste sono perigoso da inércia, trazido pelo conformismo e pela escuridão do pecado. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. A única maneira de nós mudarmos o mundo, nosso país, nossa família, nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente escolar, é de fato reprovando as obras das trevas. Não precisa falar, basta viver a palavra de Cristo. Terá custos, sofrimentos, mas a palavra de Deus, o encorajamento de Cristo é que Jesus Cristo estará com você. E a luz de Cristo brilhará através de você. Então, saiamos para conquistar o mundo
como Israel saiu em batalhas para conquistar a terra de Canaã. E no nosso caso, não são espadas que nos darão a vitória, mas a palavra e o Espírito de Jesus Cristo, do qual já os possuímos. Você quer transformar sua família? Ah, pastor, meu marido é um traste. Seja a melhor mulher cristã do mundo. Sua mulher é a pior das criaturas. O conselho bíblico é: seja como que Cristo no seu lar. Os meus filhos são as pestes, parece que são possessos, pois a única maneira de dissipar este mal é sendo pai e mãe, como Deus em Jesus Cristo é para conosco. A igreja não presta, vamos jogar todo mundo fora. Não! Abandone o pecado e seja o melhor membro que a igreja pode ter. Na vizinhança, minha vizinhança é uma tragédia. Ore por ela e seja o melhor vizinho que possa ser achado na face da terra. Às vezes nossa vizinhança é ruim e nós somos pior ainda. O mais fofoqueiro da rua é o crente. O que compra e não paga é o crente. O que é negligente nos seus deveres é o crente. Você quer mesmo que a sua vizinhança brilhe desta forma? No seu ambiente de trabalho, seja o melhor funcionário que possa ser. Não estamos falando de puxar saco de patrão, estamos falando de um homem e de uma mulher que honra a Cristo em tudo o que faz. Tudo o que faz. Chegar no horário não é para ser promovido, é exatamente para mostrar que Cristo não se atrasa nos seus compromissos. A título de exemplo, na escola, como seremos os melhores alunos, estudantes, professores, se assim formos? Fazendo como Cristo fez. A Bíblia diz que Jesus ensinou como quem tinha autoridade, porque suas palavras eram iguais àquilo que ele fazia. Quando esteve entre os doutores, como nós lemos agora há pouco, não ousou, sendo ele Deus, agir com prepotência ou arrogância contra um pecador, porque naquele momento ele estava diante de um juiz terreno. Em qualquer que seja a esfera, o lugar aonde Deus nos puser, brilhemos como Cristo brilhou nesta terra, quando esteve entre os homens. E desta forma, a luz de Cristo nos iluminará e iluminará aqueles que ao nosso redor estejam. Aí nós iremos ver igreja cheia de crentes, não de pecadores que não conhecem Cristo, mas de pecadores transformados, arrependidos, que amam a Cristo mais do que a sua própria vida. Que Deus nos dê graça e assim procedamos nós, por onde quer que formos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Enquanto isso, eu já peço ao grupo de música que vem aqui à frente, porque após nós iremos nos despedir cantando o hino de número 6, Doxologia. Vamos orar então. Santíssimo Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Senhor nosso, glórias e majestades sejam tributadas ao Teu santo nome.
Ao nome do teu Santo Filho, Senhor Jesus, Salvador nosso, ao nome do teu Santo Espírito, Consolador, Confortador de cada um de nós. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, por quem tu és, Deus Santo e verdadeiro, pelas obras das tuas mãos, e nós somos obras das mãos do Senhor. Glórias sejam dadas a ti, porque mesmo em pecado, o Senhor nos salvou e alcançou-nos em nossa podridão e morte, pelo teu Espírito e pela tua palavra. Regenerou-nos e deu-nos fé. Fez com que nós nos tornássemos casas habitáveis do teu santo e poderoso Espírito. Selou o nosso coração com a própria presença do Espírito no que diz respeito à nossa salvação. E dia a dia, sem necessidades, mas como um Pai bondoso que é, comunica a nós do teu amor para conosco, a fim de nos tranquilizar, a fim de nos socorrer, a fim de nos pastorear, haja vista que nós ainda somos fracos e pecadores. Temos corrupção dentro de nós, e o ambiente de nossa vivência neste mundo é terrivelmente perigoso, contagiante pelo pecado, e ainda nosso arqui-inimigo, Satanás, opera nesta terra. Graças te damos, Senhor. Glórias e majestades tributamos ao Senhor, porque bondosamente e pastoralmente o Senhor tem visitado o nosso coração, assegurando-nos a certeza de nossa salvação, o teu amor para conosco, o perdão dos nossos pecados. Tem nos encorajado e tem nos visitado. Tem nos fortalecido para enfrentarmos os problemas e as lutas desta terra com grande força e vigor, não provenientes de nós mesmos, mas do teu Espírito que habita em nós. Tem nos dado sabedoria, tem nos dado discernimento. Nós, homens e mulheres, pecadores, alguns que sabem ler mais, outros que sabem ler menos, mas o teu Espírito nos transformou em sábios neste mundo. Deu-nos a sabedoria que os homens mais cultos da terra não podem encontrar. Deu-nos conhecimento que os maiores pesquisadores não são aptos para descobrir. E tudo isso, Senhor, deu a nós, na pessoa do teu Espírito e na revelação da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Porque nós, que antes éramos trevas, como disse a tua palavra, hoje somos filhos da luz. Somos feitos e fomos feitos lâmpadas por teu Filho Jesus Cristo, para brilhar neste mundo, a fim de dissipar as trevas de Satanás desta terra, a fim de conquistá-la para ti, para o teu Filho, para o teu Espírito, por meio da vivência da palavra, por meio da vivência da fé, por meio da manifestação visível em nós, por meio do nosso procedimento, da presença gloriosa do Espírito que habita em nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor escolheu o melhor e o mais perfeito método de dissipar as trevas e de promover a luz. Um método infalível, um método, ó Deus, que utiliza cada um dos crentes, desde o mais novo até o mais velho, do mais sábio até o menos sábio, do que mais tem ao que menos tem. Todos o Senhor colocou nesta grande responsabilidade e dádiva de sairmos como guerreiros de teu Filho, a fim de dissipar as trevas, para conquistar esses terrenos para a luz de Cristo. Por isso então, Senhor, dá-nos a tua bênção e ajuda-nos, porque nós ainda somos fracos e em diversos momentos da nossa carreira cristã somos temerosos. Em determinados locais, nossos joelhos ficam bambos, tremendo,
Precisamos do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, do poder da Tua Palavra. Nestes momentos e nestes ambientes, encoraja-nos, ó Pai. Põe em nossos lábios o que devemos dizer e nos nossos ouvidos guardas para não ouvir aquilo que não convém. Ao nosso coração põe guarda, Senhor, para que deixe sair dele apenas aquilo que é agradável ao Senhor e que promova a luz, restringe o mal e o pecado dentro de nós, para que nestes ambientes nós, como lâmpadas do Teu Filho, iluminemos estes lugares para a glória do Teu nome e para a salvação de todo aquele que pertence a Cristo, por eleição, por decreto, por vontade dEle mesmo. Usa o Teu povo, Pai. Usa a nossa igreja, usa cada um de nós. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Incomoda-nos. Encoraja-nos, Senhor. Vem, Senhor, do Teu alto e sublime céus, pelo Teu Espírito, e faze-nos experimentar dias poderosos, experimentando delícias ao longo da nossa vida, nas coisas mais simples até as mais sérias, porque cada uma delas deve ser feita visando o prazer do Senhor. Vem, Senhor, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, usa-nos. Este mundo está cada dia pior, as trevas dominam, o pecado corre desenfreado nesta terra, a maldade, Satanás, parecem que não têm controle, mas a Tua palavra nos diz que eles estão debaixo do Teu controle e que o Senhor irá derrotá-los, usando a Tua igreja, a cada um de nós. Por isso, usa-nos, Senhor, e desperta-nos, e encoraja-nos. Faz de nós cavaleiros, guerreiros de Cristo, nesta luta contra Satanás, contra o pecado, contra o mal. Dá graça, Senhor, a nós, dá graça ao Teu povo. Faz da nossa igreja cada vez mais pujante, como uma árvore frondosa, que esta cidade, que esta região, ao olhar para nós, veja o fruto de justiça, de bondade e de verdade. Que de longe saibam dos santos que aqui congregam, que de longe se tome notícia dos santos que sofrem e lutam contra Satanás e o pecado, que de longe se tome conhecimento daqueles que brilham à luz de Jesus Cristo, o Rei da Glória, a luz do mundo. Que assim seja conosco, Senhor, que assim seja com o Teu povo. Dá-nos esta bênção. Olha os nossos filhinhos, grandes ou pequenos. Vem, Senhor, ilumina seus corações pela palavra, pelo Espírito. Usa os pais como instrumentos para isto. Salva os nossos vizinhos, o nosso bairro. Aviva, Senhor. Traz grande salvação neste bairro. Usa-nos como instrumentos para isso, para a glória do Teu nome, para a honra do Senhor Jesus, a exaltação do Espírito, para a festa nos céus. Faze isto, Senhor. Em Cristo e por Cristo faze isto. Agora, Pai, despede-nos em paz. Guarda o nosso entrar e o nosso sair, o deitar e o levantar. Vem, Senhor, com os Teus anjos, acampa ao nosso derredor e redor. Livra-nos dos homens maus, dos intentos de Satanás. Guarda também aquilo que o Senhor pôs nas nossas mãos para administrar, para a glória do Teu nome, para nosso próprio bem. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Em nome do Teu Filho é o que nós Te suplicamos. Em nome de Cristo oramos. Amém. E agora, meus irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de nosso bondoso e Pai Celeste, o poder, a comunhão, a consolação, as ações do Espírito sejam sobre vós, não somente agora, mas sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.